Pare tudo por um momento. Se a sua mente não para, se o seu coração está acelerado, se você está preocupado com o amanhã, escute agora o que Jesus disse. Não é conselho motivacional, são palavras do próprio Cristo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus disse: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus começa dizendo: não andeis ansiosos. Ele não disse: talvez você fique ansioso. Ele disse claramente: não ande assim. Por quê? Porque a vida é maior do que aquilo que está tirando o seu sono. Ele continua: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus manda olhar para os pássaros. Eles não fazem planos complexos, eles não acumulam, eles não vivem com medo constante. E ainda assim, Deus os sustenta. E então ele faz uma pergunta que muda tudo. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você tem valor. Você importa. No versículo 27, ele diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Em outras palavras, a ansiedade não aumenta a sua vida, não resolve o problema, não muda o futuro. Ela só rouba o presente. Jesus então fala sobre os lírios do campo. Observai os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus cuida da beleza de uma flor, se Ele presta atenção em algo tão pequeno, Ele não cuidaria de você? E então Jesus declara: não andeis, pois, inquietos. Essa palavra inquietos significa perturbados, agitados por dentro. Ele diz para não viver assim e explica o motivo. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe. Ele sabe do seu medo. Ele sabe da sua dívida. Ele sabe da sua enfermidade. Ele sabe da sua preocupação com o futuro. Nada é surpresa para Ele. E então vem a chave. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina uma troca. Em vez de buscar soluções desesperadas, busque primeiro a Deus. Em vez de viver dominado pelo medo, priorize o reino. E ele encerra com uma frase poderosa: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Agora ouça João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus oferece uma paz diferente. Não é a paz das circunstâncias. É a paz que permanece mesmo na tempestade. Ele também disse em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está cansado mentalmente, isso é um convite. Ele continua: encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Isso é profundo. Não é apenas dormir, é descansar por dentro. E em João 16, versículo 33, Jesus declarou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele nunca prometeu ausência de problemas, mas prometeu vitória sobre eles. Se Jesus venceu o mundo, então a sua ansiedade não é maior que ele. Respire agora. Lembre-se, você tem valor. Deus sabe do que você precisa. A preocupação não acrescenta nada. E a paz de Cristo está disponível. Confie. Busque primeiro o reino e deixe que Deus cuide do que está fora do seu controle. Se essa palavra falou com você, escreva: eu confio em ti, Senhor. Que a paz de Jesus esteja sobre a sua mente agora. Mas talvez você ainda esteja pensando: é difícil não ficar ansioso.
E é verdade. Por isso, Jesus não apenas mandou não se preocupar. Ele mostrou em quem confiar. Quando ele diz, vosso Pai Celestial sabe, ele está lembrando que Deus é Pai. Pai cuida, Pai protege, Pai não abandona. A ansiedade faz você sentir que está sozinho, mas Jesus mostra que você não está. Em Lucas capítulo 12, Jesus repete o mesmo ensinamento. Ele diz novamente: não estejais inquietos quanto ao que haveis de comer ou beber, e não andeis ansiosos. Perceba que ele repete. Quando algo é repetido na Bíblia, é porque é importante, e ele continua: pois as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Ou seja, quem não confia em Deus vive correndo atrás de tudo com medo. Mas quem confia, descansa sabendo que Deus sabe. Depois, Jesus faz uma promessa forte: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ele diz: não temas. Medo e ansiedade caminham juntos. Mas Jesus manda não temer, não porque o problema é pequeno, mas porque Deus é maior. E quando falamos de ansiedade, também lembramos do que está escrito em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Aqui aprendemos algo prático. Em vez de alimentar a ansiedade, leve tudo em oração. Em vez de repetir o medo na mente, repita sua confiança diante de Deus. E a promessa continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda a mente, guarda o coração. Isso significa que a ansiedade não precisa dominar seus pensamentos. Jesus não negou que haveria aflições, mas ele sempre apontou para a confiança. Quando os discípulos estavam na tempestade, com medo de morrer, Jesus disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A tempestade era real, as ondas eram reais, o medo era real. Mas Jesus estava no barco, e enquanto ele está presente, a tempestade não tem a palavra final. Talvez hoje sua tempestade seja interior. Pensamentos acelerados, medo do futuro, incerteza, mas Jesus continua dizendo: não se turbe o vosso coração. Isso significa: não deixe seu coração ser dominado pelo caos. Você pode escolher confiar. Confiar não significa ignorar os problemas. Significa entregar nas mãos de Deus. Agora respire mais uma vez. Lembre-se das palavras de Cristo. Você tem valor. Seu Pai sabe do que você precisa. A ansiedade não acrescenta nada. A paz de Jesus é maior que o medo. Se hoje você está cansado, vá até Ele. Se está sobrecarregado, vá até Ele. Se está ansioso, vá até Ele. Porque Ele prometeu descanso para a alma. E as promessas de Jesus não falham. Que essa palavra permaneça no seu coração. Que a paz que Ele deixou esteja sobre você agora. E que nesta noite você consiga descansar sabendo: Deus está cuidando de tudo. Se você chegou até aqui, eu acredito que essa mensagem falou com o seu coração. Se essas palavras de Jesus trouxeram paz para você, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão precisando de descanso e esperança. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui nós compartilhamos somente palavras baseadas na Bíblia, para fortalecer a sua fé e trazer paz para o seu coração todos os dias. Que Deus abençoe você e que a paz de Cristo permaneça na sua vida.